Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 18 de janeiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 23 ao 28, que diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus ele é afrontado pelos fariseus que o questionam a respeito do dia de sábado. Ora, o que estava acontecendo? Jesus estava caminhando com seus discípulos e passaram por uns campos de trigo no dia de sábado. E os discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto estavam caminhando. E aí os fariseus, observando isso, foram questionar Jesus. Eles disseram para Jesus, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Ora, na lei judaica, não se poderia fazer absolutamente nada em dia de sábado. No entanto, os fariseus, que pelo menos pregavam com muita radicalidade, sobre a lei do sábado, interessante porque ainda hoje, às vezes a gente percebe que muitas pessoas interpretam uma lei, às vezes até lei religiosa, às vezes uma lei eclesial, que, claro, nós não queremos tirar a importância da lei, mas como a lei é encarada, como a lei é interpretada, Porque dependendo como a pessoa interpreta a lei, ela mesma se torna escrava da lei. A lei acaba se tornando uma coação. E era isso que os fariseus era isso que estava acontecendo com os fariseus. Existia a lei, mas veja, Jesus vai dar uma dica para eles, Como se Jesus dissesse: olha, se liga aí no que eu vou dizer. Se liga aí. Ou então, como alguns falam na gíria, pega o bizu aí. Pega o bizu. Jesus, ele primeiro dá o exemplo do que aconteceu com Davi e seus companheiros, quando no momento de necessidade, que estavam com fome, entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, que só os sacerdotes eram permitidos, comer desses pães. E aí Jesus entra, Aí ele vai falar o bizu dele. Jesus vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Olha só. O homem não deve ser escravizado pelo sábado. A lei não está acima do homem. A lei não está acima da vida humana. A lei deve servir à vida. A lei deve servir ao homem e não o contrário. É isso que Jesus está dizendo aqui. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E Jesus, ele fecha com chave de ouro, Jesus ainda diz assim: portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado.
que significa isso? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, Jesus está se apresentando como Deus. Olha, como se eu dissesse, se vocês não ficarem convencidos, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem é o Filho do Homem? É Ele mesmo. É o próprio Jesus, o Filho do Homem, Filho de Deus. Ele é Senhor, né? Ele é Senhor do sábado. Ele está acima do sábado ou de qualquer dia da semana, porque Ele é o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a graça a Deus, ao seu Espírito, da sabedoria. Peçamos sempre a sabedoria para que possamos de fato compreender até mesmo as leis eclesiásticas, as leis divinas, para que não possamos interpretar de uma forma equivocada. Uma das coisas que precisamos sempre pedir como cristãos, como filhos e filhas de Deus: Senhor, dai-me a graça de compreender a Tua palavra, os Teus mandamentos, as Tuas leis. E por que isso é tão importante? Para nós vivermos, para nós agirmos de acordo com a vontade de Deus. Não como os fariseus, que eram pessoas religiosas, mas que interpretavam errada a lei. E se achavam, se julgavam os santos, a ponto de até mesmo julgarem e criticarem os outros. Não caiamos nesse erro. O Espírito Santo sempre nos ajude e nos dê os seus dons. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.